Normalmente, a lei orçamentária anual ela fica para os últimos dias mesmo dos trabalhos legislativos do ano, né? Esse ano não vai ser diferente, não é isso? Então, a lei orçamentária para 2019 chegou em 31 de agosto aqui no Congresso Nacional. Em função do calendário eleitoral, houve esse atraso porque o prazo de emendas dos parlamentares, deputados, senadores, as comissões, né, e as bancadas estaduais, que são os autores de emendas, tem entre dia 1º de outubro a 20 de outubro. Em função do segundo turno, houve uma prorrogação do prazo, que atrasou. Nós votamos os relatórios setoriais, né, e agora resta votar no plenário do Congresso Nacional, quarta-feira, a lei orçamentária para 2019. Existe a possibilidade de não acontecer isso, de não ser votado ainda esse ano? Caso não acontecesse isso, como é que seria? Então, caso esse orçamento não seja votado até 22 de dezembro, aí tem duas possibilidades, né? Fazer uma convocação do Congresso Nacional para deliberar em janeiro, né? Ou ficaria para o próximo parlamento. Não sendo aprovado esse orçamento nesse exercício, né, nesse ano de 2018, o ano de 2019 se inicia com o chamado duodécimos, né, com a execução provisória. Então, o Executivo tem autorização para realizar as despesas obrigatórias, o custeio administrativo na base de um dozeavos, que é pagamento de energia, de água, contratos, só os investimentos que não podem ser realizados enquanto não forem aprovada a lei orçamentária. Agora, uma coisa interessante, se for aprovado pelo Congresso até quarta, quinta-feira, como é que é o prazo para sanção, né? Quem que deve sancionar o projeto para virar lei? Então, sendo aprovado na quarta-feira, gerados os autógrafos, as consultorias têm um prazo para a geração dos autógrafos, encaminhar para a Presidência da República, né? Aí começa a correr o prazo para a sanção de 15 dias úteis, então é possível ou o presidente Michel Temer sancione antes do dia 31, ou fique, que é o mais provável, para o próximo presidente, no caso o presidente Bolsonaro, sancionar a lei orçamentária que ele vai executar. Eu também queria que você comentasse, Ricardo, o fato do relator-geral, o senador Waldemir Moca, ter aberto a possibilidade para a equipe econômica de transição, né, do próximo presidente, de fazer sugestões a esse orçamento para que ele acatasse como emendas de relator, né? E isso acabou não acontecendo? Foi dada a possibilidade, até a votação do último relatório setorial, que aconteceu agora, recentemente, para a equipe de transição encaminhar repriorização de gastos, fazer ajustes no orçamento. Nós fizemos reuniões com a equipe de transição, mas o prazo era muito curto para poder reavaliar uma peça orçamentária que é tão complexa, e aí o governo optou de estudar melhor e, durante a execução, se for necessário, mandar créditos para o Congresso e fazer os ajustes necessários. Certo. Além disso, também tem uma questão relevante que vai exigir a deliberação do Congresso, a chamada regra de ouro. Então, pela primeira vez, né, o orçamento está prevendo uma insuficiência de fonte para pagamento de despesas. Então, a Constituição exige que o montante de despesa de capital seja equivalente às operações de crédito. Numa linguagem bem simples, né? Nós devemos fazer dívida, que é a operação de crédito, é uma dívida, para investir, né? Para comprar uma casa, um carro. Caso tenha dificuldade financeira, você vende seu patrimônio e busca saldar a sua dívida, né? Então, o Estado não é diferente. Ele tem que ter um equilíbrio, né? Porque se você pega operações de crédito acima do seu investimento ou despesa de capital, significa que você está financiando o seu custeio para você sobreviver, pagar a sua conta do dia a dia, que não é ideal a gente pegar dinheiro do banco para comer, né? Então, nesse ano, o governo está prevendo 258 bilhões dessa insuficiência de recursos, que precisa de títulos para poder executar, e esses recursos ficaram basicamente nos benefícios previdenciários e assistenciais, Bolsa Família, pagamento de aposentadorias, etc. Isso vai exigir um crédito aprovado no ano que vem por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. E existe uma tendência, na sua opinião, de que na elaboração do orçamento, os parlamentares eles estão com uma nova mentalidade, uma nova postura por causa da regra do teto de gastos? Isso, na sua opinião, está acontecendo? Sim, o teto de gastos ele tem um caráter bem disciplinador.
Por quê? Ele deixa claro que para você levar uma despesa de determinada área, ou uma despesa pública, que seja com investimento, para atender um serviço ao cidadão, você tem que reduzir em outro local, né? Então, é fundamental que o Estado, no momento de déficit, né, de 139 bilhões de reais, né, primário, que para poder aumentar ainda mais uma despesa pública, você tem que retirar de outro lugar, porque a gente precisa promover um ajuste fiscal, né? Seja pelas reformas estruturantes que estão por vir, como a Previdência, mas também de eficiência no gasto, de melhor gestão daquilo que o Estado faz, né? Então, essa escolha com o teto de gastos, né, para você aumentar de um lado, vale tanto na gestão dos ministérios, todos os órgãos, legislativo, executivo, judiciário, como também do parlamento. Então, o teto de gastos deixa claro que tem uma restrição orçamentária, o dinheiro não é infinito. No passado, o Congresso, assim como o executivo, numa dificuldade fiscal, reestimava um pouco mais as receitas para poder caber todas as despesas. Com o teto, esse estímulo, né? Tanto é que esse ano o Congresso, pela primeira vez nos últimos anos, não reestimou as receitas. Não reestimou as receitas. O que, por consequência, deu uma pequena capacidade para o relator geral, para os relatores setoriais e para as próprias bancadas de alocar recursos. Esse foi o menor nível histórico recente, né? Apenas 3 bilhões de reais que os relatores, vamos chamar tanto geral quanto setorial, tiveram para trabalhar fora os cortes na proposta do Executivo. Então, o relator fez um corte prévio na proposta e distribuiu esses recursos. Além desses recursos que foram retirados da proposta por meio desse corte prévio para distribuir para os relatores trabalharem, nós temos duas cotas, vamos chamar assim. Uma cota chamada orçamento positivo das emendas individuais, que deu em torno de quase 10 bilhões de reais, e uma cota para as emendas impositivas de bancadas, que são 6 emendas impositivas, no total de 13 bilhões e 700. Então, o Congresso já vem na proposta encaminhada pelo Executivo com uma cota para emendas impositivas, individuais e de bancadas. Além desses recursos para as outras emendas não impositivas das bancadas e também das comissões temáticas, você precisa desse corte, que esse corte foi de 3 bilhões de reais.